Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, nessa quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, pessoal? Boa noite, vamos chegando. Mais uma live essa semana da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Hoje temos convidado especial, professor doutor Jefferson Cardoso. Já estamos a aguardar a conexão dele. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Enquanto o professor Jefferson já está aí conectado, vamos abrindo a nossa live oficial da BFA. Boa noite, professor Jefferson. Vamos chegando, vamos se aproximando. Obrigado. Então, como a gente tem o hábito, toda quinta-feira, às 20 horas, a gente se encontra nesse canal oficial aqui da BFA, um canal que também se estende lá para o YouTube. Então temos essa possibilidade de encontrar vocês aqui no Instagram da associação e também lá no YouTube, onde a gente pode estar revendo as lives, a gente pode estar se inscrevendo no canal da BFA e fazendo aí os comentários e participando e sugerindo também atividades que a gente possa estar desenvolvendo nesse espaço nobre aqui, né, professor Jefferson, que a gente pode contar com os nossos convidados ilustres para que a gente possa debater, conversar e falar aquilo que nos interessa, que é sobre a associação, sobre a especialidade, sobre a prática clínica, a pesquisa, né, todo aquele contexto que envolve fisioterapia aquática. Existe também um costume nosso, no início da live, fazer os cumprimentos de uma forma respeitosa aos nossos colegas diretores da associação também, começando lá com o nosso amigo, colega, o nosso vice-presidente, Dr. Rogério Antunes, lá do litoral nordestino, lá de Pernambuco, aproximando lá pertinho dele, lá para o norte do Brasil, lá Belém do Pará, professor, né, Wellington Oliveira, nosso boa noite também, nosso diretor secretário, a doutora Rita, aqui mais pertinho da gente, aqui no sul do Brasil, aqui na região de Florianópolis, a nossa tesoureira, também cumprimentar os nossos conselheiros, a gente sempre tem grande orgulho de estender esses cumprimentos no início da live também, aos nossos conselheiros de São Paulo, doutor João Douglas Gil, a doutora Flávia Martins, aqui do Rio Grande do Sul, abaixo de Santa Catarina, região de Porto Alegre, a doutora Suraya, a doutora Giovana, lá de Minas Gerais, também nossas conselheiras, da cidade de Belo Horizonte e Uberaba, também os nossos cumprimentos ali pertinho, lá em Brasília, Distrito Federal, Fernando Calixto, nosso conselheiro também, e voltando para o litoral do Nordeste, nosso querido também Arthur Magnavita, nosso conselheiro. E a nossa associação ainda, no dia a dia, na atividade administrativa, conta com um grupo ainda de colaboradores, voluntários, como todos nós que participamos da BFA, com a participação do Dr. Abdo Zegbe, paranaense, né, aí do estado do Paraná, do professor Jefferson Cardoso, também nos auxilia diariamente na associação, professor Dr. Maurício Garcia, também lá de São Paulo, grande colaborador nosso, e a doutora Raíssa, aqui da região de Blumenau, do Vale do Itajaí também, que é a nossa grande colaboradora no dia a dia da associação. Bom, pessoal, a partir disso a gente estende os cumprimentos a todos aqui já inscritos e participando, aos nossos associados, aos nossos alunos que estão aqui, né, professor Jefferson? Aos nossos colegas, professores, aos profissionais, todos eles que estão aqui, a gente também estende o boa noite, e também aqueles que são já especialistas e certificados também pela associação, pelo COFITO. Antes de passar a palavra para o professor Jefferson, a gente também gosta, já que essa
essa atividade nossa também fica disponível no YouTube, de falar que a Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática é uma associação sem fins lucrativos. Todas essas atividades, inclusive a atividade do professor Jefferson aqui é voluntária e colaborativa no intuito de trazer conhecimento para o grupo. O professor Jefferson aí tem muita experiência em vários ramos profissionais e de ciência e de pesquisa, acho que isso é importante. A associação ela é conveniada à FB, conveniada, tem uma parceria com a SBF, é conveniada ao Conselho Federal e também faz parte do subgrupo de fisioterapia aquática da WCPT, que é a organização, né, a Confederação Mundial de Fisioterapia. Então a gente tem muito orgulho de trazer o professor Jefferson para esse espaço e a partir disso passar a palavra, porque o pessoal quer ouvir um pouquinho o professor Jefferson. E eu já começo lá, passando a palavra, pedindo para o professor Jefferson falar um pouquinho, se apresentando, porque apesar da grande fama e do conhecimento nacional e internacional, alguns aqui não lhe conhecem tão bem, né, professor Jefferson? Se apresentar um pouquinho, falar um pouco, quem sabe, do grupo, falar um pouquinho das atividades que a gente acompanha nessa grande universidade, a UEL, da região do norte aí do Paraná, que a gente tem o maior carinho e respeito pela universidade, pelos alunos, professores da região. Seja bem-vindo, professor Jefferson. Valeu, Rômulo, boa noite, muito obrigado, né, pela introdução e desejo também as mesmas, faço minhas palavras aos conselheiros, aos membros e às pessoas que estão ouvindo, né, essa noite de bate-papo aqui com você. Então, estou muito feliz e grato pelo convite. Obrigado a todos pela participação. Que bom. E é muito legal rever grandes feras aí. Parece que a gente está indo num ponto assim de dividir a nova geração e a geração que está ficando mais velha, assim, cara. Então eu já me incluo nessa segunda geração. Então talvez, quando você fala, talvez as pessoas não conheçam muito, mas existe, Maria. Então, uma geração nova, bacana aí. Então, essa é a diferença, né? Às vezes, né, professor Jefferson, conhece o nome citado nos artigos, nos papers todos, né? E às vezes hoje está tendo a oportunidade de estar frente a frente aí a um grande colaborador da pesquisa no Brasil e no mundo aí. E a gente reconhece isso, professor Jefferson. A associação tem muito respeito pelo teu trabalho e tu sempre está no nosso radar. Sempre a gente está monitorando as atividades, acompanhando e fazendo de tudo para poder se atualizar a partir também das atividades do grupo, né? O grupo de pesquisa que tu coordena, né? Quando começou a história dele, qual a linha de pesquisa, ou as linhas de pesquisa, o que vocês aprontam aí no laboratório, no grupo aí, professor? Sobre especificamente o grupo de pesquisa, é um grupo que vai fazer 19 anos agora esse ano, e é um grupo que surge após eu ter terminado, ou entre o meu mestrado e o meu doutorado. Eu fiz meu mestrado na Holanda, e no sul da Holanda, na Maastricht University, e na sequência já emendei meu doutorado para a Escola Paulista de Medicina, e nesse período eu acabo fundando um grupo, né? Na verdade, ele tem uma origem por causa das atividades aquáticas, que eu desenvolvia antes de ir para o mestrado e durante o mestrado na Holanda, né? Então, eu falei assim, olha, o grupo nasce, de fato, porque eu já tinha um grupo que não chamava de grupo de pesquisa, né, antes do mestrado, e que depois o CNPq começa a desenvolver grupos de pesquisa, eu começo a me capacitar dentro da universidade, e aí, na verdade, o grupo ele tem origem com as atividades aquáticas. E tem duas pessoas que já entraram aqui, já falaram assim, professor, aqui me lembraram, assim, saudades do projeto. O projeto se chamava PATA, né? Programa de PATA, Programa de Atendimento de Terapia Aquática, alguma coisa assim. E aí duas meninas já falaram, eu lembro do projeto, né, lá atrás. Então foi por causa desse estímulo que a gente gera o grupo, né, de pesquisa. Mas aí a gente sabe que fazer pesquisa, eu não consigo fazer muita pesquisa numa coisa só, né? Eu me acho um generalista da fisioterapia aquática e da ciência, e na ciência, né, a especialidade assim
Eu sou especialista, clinicamente falando, mas na ciência, dentro da fisioterapia aquática, eu tenho que abordar vários outros temas. Então, a gente acaba fundando o grupo, oficializando o grupo. Ele tem origem num programa de extensão, e o grupo tem 19 anos hoje. E, na sequência, eu me torno orientador de mestrado em 2005. E aí eu falei assim, puxa vida, eu vou me tornar orientador de mestrado no programa de educação física aqui da UEL. E o que eu mais queria é colocar isso em prática, né? Especializado na água e orientar um mestrando com exercício aquático, né? Com alguma coisa na água. É óbvio que as coisas de solo, as coisas de biomecânica que me envolvem também nisso chamou atenção. E aí depois eu sou credenciado no doutorado e já se passaram... O grupo é formado por alunos da graduação, de mestrado e doutorado, com 28 alunos já defendidos e uma parte, um pouco menos de um terço, um quarto dessas defesas foram voltadas para a fisioterapia aquática. Porque nem todo mundo que me procura é especialista ou gosta de fazer atividade aquática. Então o grupo ele é um grupo, você falou das linhas, né? Nós temos uma linha hoje atualmente sobre a efetividade dos exercícios em solo ou aquático. Nós temos uma voltada só de biomecânica, que pode ser aquático, que pode ser em solo, e uma voltada para a epidemiologia, né? Bioestatística, epidemiologia, questões mais epidemiológicas. Então, o grupo ele nasce de uma maneira e hoje, porque a ciência pede isso, ele está de uma outra maneira, né? Inclusive, amanhã eu tenho defesa de doutorado de uma das minhas alunas, a primeira remota, né? Uma coisa inédita, uma coisa que a gente nunca pensou que fosse passar, né? Um convidado da Noruega, um convidado da Austrália, duas professoras aqui do Brasil, e todo mundo ia aluna na casa dela, e todo mundo remoto. E ela vai defender um assunto sobre biomecânica do pé. Entendeu? Olha, é aberta essa defesa? É aberta a defesa? Olha aí, já fica o convite. Convite para o pessoal. Aí no Insta tem um videozinho. A última postagem do grupo foi um vídeo. Esse vídeo é da chamada da defesa de doutorado da Aline Carrasco. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu tenho essa... o que eu queria... Jefferson, você queria ter um grupo de pesquisa só de fisioterapia aquática e de alunos de mestrado e doutorado só de fisioterapia aquática? Eu acho que hoje eu ia falar não. É óbvio que se um aluno me procura e fala assim, olha, eu entendo de fisioterapia aquática, nossa, a chance é grande de eu agarrar e não soltar, entendeu? Você entende? Você gosta? Então é isso aí. Mas não necessariamente hoje eu atenderia lidar com a pesquisa e lidaria somente com fisioterapia aquática. Jefferson, a gente acompanha as tuas publicações do grupo, vídeos muito interessantes, né, divulgação do conhecimento não só no papel, mas através de imagem, animações, né, vídeos narrativos mostrando a piscina, mostrando parte dos protocolos e tudo mais, né. Que diferencial é essa piscina aí de vocês? Né? A gente vê, quando a gente tem acesso a esse material, a gente vê ambientes diferenciados da piscina, possibilidades não só para a questão da atividade clínica, mas nos parece uma piscina que ela potencializa o ambiente através, acho que da instrumentação, me parece que tem espaços específicos como corredores, túneis, alguma coisa assim, né? Acho que o que tu poderia estar trazendo para nós, porque é uma piscina diferenciada a nível de Brasil, acho que até a nível internacional, e acho que é legal tu trazer isso para quem talvez se interesse, para quem tem interesse de saber como que o Jefferson, a equipe lá, consegue transformar o ambiente ao mesmo tempo para explorar a questão clínica e a se aprofundar na pesquisa, na coleta de dados, de instrumentação, né? Isso é uma coisa legal, né? Esse segundo ponto seu aí, porque primeiro que, assim, se eu lembrar historicamente, assim, eu tenho um gosto, porque o meu primeiro paciente que eu tive, primeiro, faltavam 30 dias antes de me formar, eu estava com um paciente, olha só, o comitê de ética lá do CREVITA vai me pegar. Mas o primeiro paciente foi para a água. Então, desde o meu primeiro paciente, me incomodou, assim, eu preciso
um dia tenha um espaço adequado para que atenda às necessidades das pessoas que precisam do exercício aquático, da fisioterapia aquática, né? Então, desde aquele primeiro paciente, um lesado medular, era um senhor com uma tetraplegia, e somos amigos até hoje. Imagina, isso foi em julho de 91. Muitos de vocês que estão assistindo não tinham nascido ainda, não ia contar, não contei. Então, desde aquele momento, eu falei assim, eu tenho que achar um jeito de arrumar uma piscina que atenda às necessidades das pessoas, né? Bom, voltando para agora, a piscina tem, se eu não me engano, foi inaugurada em 2013, dezembro de 2013, então eu quero acreditar que ela tem 6 anos. Nesse projeto de 2010, 2011, fazendo o projeto e vencendo as licitações e toda a burocracia da universidade, eu tentei bolar no seguinte, eu tentei bolar um espaço que eu tinha um terreno bom no hospital, né? E um espaço que eu pudesse agregar criança, o adulto, o esporte ou atividade aeróbia, o acondicionamento aeróbio, sem muito... E os alunos, e o ensino, né? Então, eu aproveitei para, com toda a experiência, ter conhecido outras piscinas em vários países, e a própria experiência de atender clinicamente, né, nas piscinas que eu atendi aqui em Londrina, passei por umas 4 piscinas, sabendo das dificuldades, como que são. E aí acabei bolando uma piscina junto com a arquiteta foi bem bacana na época. Eu pensava de um jeito, ela pegou e virou 180 a piscina, falou assim, olha, vamos virar 180 e vamos colocar o que você quer tudo aqui. Então, tem um espaço para criança, tem um espaço que é um corredor para natação, tem um espaço no meio que é um espaço para atendimento ou para aula, e os alunos precisam de espaço, e um espaço para corredor, que é o deep running, que é a corrida sem tocar o solo. É uma profundidade de 2,10 metros. Nos atendeu, nesses 6 anos de piscina, ela nos atendeu perfeitamente, ela nunca nos deixou na mão, a não ser os problemas técnicos, mas ela em funcionamento e o hospital dando suporte financeiro e suporte administrativo para que ela funcione, ela nunca nos deixou na mão, entendeu? Então, a ideia da piscina é ter integração dos atendimentos. Eu preciso ensinar a nadar, eu tenho 2 raias, eu preciso das crianças, ela está integrada, não é uma segunda piscina. Se eu precisar fazer o exercício aeróbio, tem o exercício aeróbio, ou condicionamento. E se eu precisar... E tem as bicicletas, inclusive fixas, né? Então, é isso. Assim, quando ela não nos traz problema, e ela já deu muitos problemas estruturais. Teve um dia que 7 horas da noite, até vou até contar isso, porque vai que alguém... já aconteceu isso. Estourou um cano na piscina e o ligaram do hospital para mim e falou assim, professor, são 250 mil litros, Romulo. Barbaridade. 250 mil litros. Não é água assim para se jogar fora, né? Então, ela tem 15 por 12 ou 15 por 10. 15 por 10. 250 mil litros. Aí o cara falou assim, olha, aconteceu alguma coisa no cano e a piscina esvaziou. Eu falei assim, para onde a água foi? Ela foi para o hemocentro. Pra parte, ainda bem que o hemocentro no lado, assim, para a parte de trás do prédio estourou. Então, quer dizer, são coisas que acontecem, né? Mas a piscina tem esse histórico, assim, de ser uma piscina pública, né? De um serviço público, e de tanto a universidade, o hospital em si, passamos por dificuldades, mas hoje cuida da piscina como se deve cuidar, tem um piscineiro próprio, terceirizado, tem material, tem tudo. Nesse momento, ela está parada, né? Então, há 4 meses que a gente está sem atendimento, tudo, porque motivos são óbvios. É isso. Então, dá para explorar bastante, a gente acompanha, a gente vê, né? Ô, Jefferson, e a gente levando o bate-papo né, para a linha daquilo que a gente sugeriu, a temática que tu mesmo proporcionou para nós, né? Essa questão da pesquisa, ela permite várias análises, né? Mas a pesquisa, ela acaba exigindo muitas vezes uma percepção também do pesquisador ou daquele que procura pesquisa. Portanto, que tu sugeriu aquele trocadilho
né, lembrando da letra da música lá, porque às vezes é relativo à necessidade ou à intenção de se fazer pesquisa, e por isso que às vezes a gente vê tanta diferença, ou viés, ou erro, até na hora de absorver o dado da pesquisa, né, Jefferson? Se a gente pensar em fisioterapia como um todo, né, o que o Jefferson lê, como que está a nossa pesquisa, né, Jefferson? Não sei se tu quer dividir numa ideia brasileira, nacional ou internacional, né? Como que está esse caminho, como que está a nossa produção científica, que análise que o Jefferson faz a partir disso, de uma forma geral. Depois a gente pode falar da fisioterapia aquática, né? Mas em termos de pesquisa, em relação à produção, em relação ao que tu observa, né? A necessidade. Vamos falar sobre isso, Jefferson. Eu acho que vou dividir em duas, e depois você, se você quiser destrinchar essas duas coisas que eu quero falar, eu acho que eu vou tentar responder assim. Fazer pesquisa com fisioterapia aquática é muito desafiador. É muito desafiador, porque você precisa do ambiente adequado, sem errar, em altura de lâmina, em temperatura. Você tem que ter o controle, você tem que ter a chave. Você tem que ser o dono do aquecedor, da altura da lâmina, da temperatura, de tudo. Então, você tem que pensar nesse ponto, e você tem que pensar o seguinte: além de eu controlar tudo isso, eu preciso ter conhecimento, não pode ser rasteiro, é um conhecimento sólido sobre mecânica de fluidos. Então, acho que essas duas coisas. Quero fazer pesquisa em fisioterapia aquática. Para que eu preciso? Para que eu quero fisioterapia aquática? Olha, você tem um espaço para atendimento, você tem um controle disso aí, porque imprevistos ocorrerão, e você tem conhecimento mínimo de mecânica de fluido e até de fisiologia de imersão, que não precisa ser do exercício, é imersão. Eu fiz a imersão, já me ocorrem inúmeros eventos, principalmente cardiovasculares. Bom, esse é o primeiro ponto. O outro ponto não é a segunda parte, é da primeira parte ainda. Dessa primeira parte da pesquisa, eu acho que você tem que ter uma boa pergunta, né? E entender que uma boa pergunta, você, para executar, principalmente no ambiente aquático e para TN, você precisa ter grupo, precisa ter pessoas treinadas. É muito difícil, sozinho, ter o controle de tudo isso. Você tem a piscina, você é o dono, você controla, você tem um vasto conhecimento sobre mecânica de fluidos e fisiologia de imersão, mas você é sozinho. Então, quer dizer, isso é o que eu sugiro, assim: procure pessoas que possam te ajudar a responder a tua pergunta em mais pessoas, e não simplesmente sozinho, né? Então, acho que, para começar a aquecer, eu falaria esses 3 pontos. Eu dividi em 2 a resposta para você, mas essa é a primeira parte, né, com 3 pontos. Tá. Hoje, agora a segunda parte da pesquisa. Quem sabe, eu gostei de algo que tu foi muito feliz, Jefferson. Vamos aproveitar que tu soltou algo muito legal. Não esquece que eu tenho que responder a segunda parte, que é da pesquisa. Da pesquisa, isso, a gente volta lá. Mas tu deu um exemplo, tu falou se tu tens o controle da temperatura, o controle da lâmina d'água, né? Que são talvez variáveis importantíssimas para o desfecho final, né, Jefferson? Indissociáveis, não consegue. Isso. Ou você tem. Tu acha que tá aqui pode ser um dos sítios de tanta diferença nos resultados de pesquisas que abordam o mesmo tema na nossa área? Pode ser isso? Sim, pode ser que... né? Eu vou continuar respondendo isso. Na segunda. Tu volta lá depois. Não me esquece de voltar, não, mas assim... totalmente, porque assim... eu vou ler algo sobre lesão do ombro. A pesquisa que ele fez uma pesquisa com temperatura
na Hungria, onde a temperatura lá normal é 36, 38. As pessoas fizeram exercícios em grupo e pode ter feito um ensaio clínico ou não ter feito, mas mostrou um desfecho diferente para ombro, que não é o primário. Amplitude de movimento não é o primário para ombro, uma lesão de ombro. Ela é importante, que é fácil medir, mas ela de longe não é a primária. Né? Para função não é só ADM, precisa de outras coisas. Aí eu tenho aqui, não é paciente, e atendo um paciente pós-operatório de ombro. Achei um texto. Vou ler. Então, imagina na posição de consumidor e posição de executor. Então, eu estou falando pelas duas partes, não só pelo executar a pesquisa, mas estou falando por atender. Mas eu também recebo um paciente que é jogador de vôlei de 16 anos, com lesão de ombro, de labro, e aí eu tenho um texto só sobre ombro. A minha temperatura é 32, a do cara foi 36. Lá ele trabalhou com idoso, aqui em grupo. Aqui eu tenho individual e tenho 32 graus. A altura das lâminas é diferente. Entendeu? Isso é difícil a gente controlar isso aí, porque eu tenho um estudo que fez alguma coisa, mas ele se encaixa, ele é adaptado. Eu vou falar mais sobre isso aí, sobre pesquisa. Tá bom. Porque é uma coisa... Eu vou chamar a atenção para vocês alguns dados que eu vou dar na segunda resposta para vocês. Tá. Eu vou responder. Não sei se respondi para você essa parte aí. Sim. Aí depois você volta. Depois você vai me lembrando para voltar nisso aí. Hoje eu resolvi fazer o seguinte. Eu vou demonstrar, né, falando como eu me atualizo. Como eu fico atualizado. Bom, então eu vou contar aqui para vocês. Eu tenho que estar atualizado, antenado em exercício aquático. Óbvio que tem alguns assuntos que não me interessam no sentido porque não tem um aluno que está desenvolvendo, porque eu não tenho essa experiência. Mas, assim, do que eu gosto de fazer, eu estou antenado para as coisas. Bom, então tá bom. Aí hoje eu falei assim, sabe de uma coisa para conversar, que o Rômulo vai fazer essa pergunta. Como é que está a pesquisa? E eu vou responder de uma outra forma. Eu uso 3 bases de dados, que são as minhas 3 bases queridinhas, que estão sempre abertas no meu browser. Ótimo. PubMed, Scopus e Web of Science. Todas com estratégias de busca usando exercício aquático. Exercício, com os descritores específicos. Tá bom? Bom, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou pegar, eu deixo ativado para 15 dias e 30 dias. No PubMed eu tenho, a cada 30 dias eu chego a busca, então mensalmente lá, quinzenalmente na outra e semanalmente na outra. Aí você vai fazer o seguinte, eu vou pegar só Scopus, da Elsevier, e vou pegar da Web of Science. Só 2020. Olha só. A primeira, da Web of Science, dos descritores que eu utilizo para exercício aquático, foi uma revisão que saiu em junho, uma revisão sistemática sobre tratamento de ombro. Desculpa, tratamento de cervical, coluna cervical. Mas se eu não tivesse feito isso hoje, eu ia levar um tempo para saber que tem uma revisão sistemática sobre atendimento na água e lesões ortopédicas, lesões de ombro. Na Scopus, a primeira é um artigo nosso, que eu mandei para vocês lerem lá da Musculoskeletal Practice and Science, né, sobre dor lombar e deep running, com ou sem deep running. Então eu fiquei feliz que o meu artigo estava no número 1, primeiro aqui na Scopus, e uma outra revisão que eu nem sabia. Bom, ótimo. De janeiro até agora, só 3 artigos de ortopedia, de fato, nessas 2 bases. 3. E um terceiro sobre artroplastia de joelho. Pouco, né? Para 6 meses. Para a área de orto, para quem atende... eu vou chamar de orto, mas se você... músculo esquelético, músculo, isso. Não vamos chamar de músculo esquelético, então. Agora, cardiopneumo mais 3... o Douglas vai saber, um cara que tem uma técnica chamada Burdenko, escreveu um texto romântico, eu chamo de machadiano, sabe? Sobre
complementar exercício aquático em solo. Eu achei legal, numa revista coreana, bacana. E o Douglas vai saber, o Burdenko. A gente deu aula nos Estados Unidos juntos, e lá estava o Burdenko fazendo fama lá. Pediatria, 2 ou 3 estudos. De Watson tem uma revisão, acho que vocês conhecem, uma revisão da Plus One. Plus One tem uma revisão de Watson. Mas aí, calma. Essa é a minha atualização para o semestre 2020. Pouco, né? É bem pouco. Agora, o choque. O choque para todos que estão nos ouvindo. E para você que gosta de neuro. Em 6 meses desse 2020 que vai desaparecer, né? A gente vai esquecer que a gente... Sim. Lá em 2005, nossos filhos, assim, teve um ano lá que o mundo parou, a gente não teve nada no mundo, o mundo saiu do calendário. Mas aquele ano que o mundo saiu do calendário, foram publicadas, Rômulo, 5 revisões sistemáticas sobre a efetividade do exercício aquático com acidente vascular encefálico, AVE. 5. Calma, 5. Calma que tem 5. 2 revisões de Parkinson, uma revisão de esclerose múltipla, um trabalho de eletromiografia com Parkinson e 2 relatos de casos com esclerose múltipla e Guillain-Barré. E um retrospectivo sobre lesado medular. Se você for assim, qual é o estado atual da arte de fisioterapia aquática, eu vou te dizer que sobra muito pouco fora disso que eu estou te dizendo. Entre Scopus e talvez a Medline é capaz que pegue um ou outro. Porque a diferença são as revistas que são indexadas aí. Calma. Isso. Agora a surpresa. Bom, já foi uma surpresa, né? 5 revisões sistemáticas, todas com meta-análise, de AVE e efetividade do exercício e AVE, é muita coisa. É muita coisa. Assim, mas aí tem nada que não esteja ruim não possa piorar. Nada. Uma revisão que saiu na revista, não sei se vocês viram, saiu em janeiro, na Clinical Rehabilitation, de um grupo, se eu não me engano, canadense, com alguém da Inglaterra. Publicou uma dessas, do AVE. O que aconteceu na sequência, que a hora que eu estou fazendo a busca, vem carta ao editor. Putz, carta ao editor, uma revista... O artigo saiu em janeiro de 2019, já tem uma carta para o editor publicada. Vamos ler. Alguma coisa... Carta ao editor, pode-se ter certeza que é alguma besteirinha que alguém fez. Ninguém escreve carta de editor para elogiar, né? Não é praxe. Deveria ser. Quando a gente quer elogiar, a gente escreve para o autor. Nossa, o seu texto é legal, bacana, joia. Mas quando tem carta ao editor, você pode ter certeza que... Essa de janeiro, das 5, uma das 5, lá de janeiro, tem uma carta que a pessoa diz, 2 autores, eu não sei de que país que eles são, dizendo o seguinte: você errou na meta-análise. E você errou na sua conclusão. E você errou em responder essa pergunta. Porque você uniu estudos com características completamente diferentes e, mais uma coisa, que é o pior. Para incluir estudos na revisão sistemática, você tem que ter, no mínimo, bons, ou seja, estudos com baixo risco de... Acho que falhou um pouquinho. Voltou. Espera aí. Eu não estou vendo, mas... Voltou. Tá certo? Então, voltou. Baixo risco de viés. Alto risco de viés, ou seja, erros metodológicos, que a pessoa agrupou, a pessoa olhou e disse, não pode. A pessoa que leu, ela trabalha com AVC em solo, com hemiplégico em solo, tem experiência clínica, tem experiência com pesquisa. Ela bateu o olho, falou assim, olhou os estudos e falou assim, meu amigo, e meteu a carta. Cara, te expõe de uma tal maneira. Então, assim, em resumo, eu quero dizer o seguinte, nós temos pouca variação nos estudos em revistas
boas. Essa pouca variação, ela está mais focada com pacientes neurológicos, tanto adulto como criança, é a maioria, uma grande parte. Agora, as pessoas estão gastando tempo e fazendo pesquisa em coisas que não precisam. Rômulo, 5 revisões temáticas 2020. Fala para mim isso, Rômulo. Correndo o risco de uma citar a outra. Pode ocorrer esse risco? Não, citar outra não tem problema. Não vão dar porque eles foram lançados no mesmo ano. Não dá para ler. Não dá tempo de... Porque todo mundo que foi publicado, todos os artigos que foram publicados em 2020 são todos submetidos em 2019. Então, quer dizer, não é a citação. O ponto não é a citação. Entendeu? É a necessidade da pesquisa, né? A necessidade. Alguém que tem 60 pessoas nos assistindo e deve ter uma parte aqui que trabalha com AVE, com hemiplégico. E perguntar assim, Jefferson, qual revisão que eu leio? Não sei. Só esse ano tem 5. 2019, 2018, somando os 3 últimos anos, deve ter mais 5. Tem pelo menos de 8 a 10 revisões temáticas sobre o assunto. Agora, eu te digo uma para ler, se você quer uma dica para aprender. Lê essa da Clinical Rehabilitation, que tem o cara dando a catracada, no sentido assim, ó, a correção sobre o erro do cara. Inclusive, ele fala assim, a sua conclusão está errada. Ele escreve isso elegantemente no texto. E aí você vai pegar para se atualizar, porque fazer pesquisa significa você estar atualizado. Não é? Também você precisa estar atualizado para isso aqui. E se você é consumidor, você também tem que ter. E aí a última parte dessa sua pergunta. Se você é consumidor, você tem que ter a habilidade de separar o joio do trigo. Se você não tiver essa capacidade de falar assim, esse texto é bom, esse texto não é bom, mesmo que seja um ensaio clínico, mesmo que seja uma revisão sistemática. Então eu acho que é treinamento. E esse treinamento é meio que pessoal, uma decisão pessoal para isso aí, ou a sua universidade te preparou, alguma coisa. Ô Jefferson, tu és um pesquisador nato, a gente sabe da tua expertise, tu fala aqui com a gente como se estivesse batendo um papo sobre futebol e falou fundamentos extremamente complexos e alguns, né, que exigem muito conhecimento para poder abordar como tu abordou aqui com tanta naturalidade, né? E para esse que tu comenta, esse que é o consumidor, né? Como que ele vai chegar próximo da compreensão que realmente essa meta-análise está errada, porque existe talvez um nível de leitura que facilite o entendimento se aquele desfecho está certo, se a meta-análise ela traz uma informação, porque a gente tem 2 desafios, né, Jefferson? A primeira é a partir de pesquisadores igual a você, igual a outros profissionais no Brasil e no mundo que sabem pesquisar, que isso, né, tá na veia, tá no sangue, é o teu dia a dia, né? Isso para ti é algo que faz parte do teu trabalho. Então, para ti se torna algo super natural. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o pessoal da linha de frente, na clínica, atendendo, né, na prática clínica, e isso tem que estar mais, né, não pode ter barreira, né, Jefferson? Isso tem que estar mais harmônico entre quem domina, em quem pesquisa, e para a gente poder, talvez, digerir ou entender melhor, Jefferson, como que essa evidência que todo mundo fala, né? Aliás, né, eu adoro quando tu fala sobre evidência científica e prática baseada em evidência, né? A gente tem várias oportunidades de assistir em congressos e cursos, né? Como que a gente lida com essa tão falada evidência para quem às vezes não está na prática da pesquisa, mas tem grande experiência clínica diária, casos que têm solução, né, Jefferson? A gente vê no dia a dia da clínica melhoras, né? Mas a gente muitas vezes tem que quantificar isso, tem que dosar isso. Hein, Jefferson? Eu não estou pedindo para ti a solução mágica, mas tu tens experiência e talvez tu consiga clarear isso para nós, né? Primeiro, eu acho que eu nunca tratei de forma dicotômica
a pessoa da clínica e a pessoa da pesquisa. Então, porque originalmente eu sou clínico, sempre atendi o paciente dentro d'água, essa é a minha experiência máxima. Isso. Entendeu? Eu sei exatamente o que eu faço com uma criança paralisada cerebral de 3 anos, como eu sei o que eu faço com um idoso com fratura de fêmur com 80 anos. Então, eu sei o que eu faço dentro d'água. Isso é uma coisa tranquila, é porque é o meu dia a dia. É tão tranquilo quanto bater esse papo aqui, a criança ou o idoso. Ok? Então, isso é uma coisa. Agora, uma coisa que eu estou dizendo é o seguinte: não tentar dicotomizar, assim, nossa, ele de lá e ele de cá. Primeira coisa é tentar não desmistificar isso. Segundo, treinamento pessoal. Da mesma forma que você investe para a formação de cursos específicos, inúmeros cursos específicos, né? Você também deveria gastar um tempo para ter minimamente a base da epidemiologia clínica. Coisas elementares, como tipos de estudos, as perguntas para os tipos de estudos e minimamente para as estatísticas básicas, elementares. Essas 3 coisas assim. Isso é a raiz, isso é a base da epidemiologia clínica. Tanto que hoje eu não chamo esse termo prática baseada em evidência. Porque prática baseada em evidência foi, na verdade, uma teoria assim, que meio que dicotomizou. Né? Ele rachou. Né? O profissional falou assim, o cara faz prática baseada em evidência, esse é do mal. O cara é clínico, não sabe nem o que é prática de evidência. Esse é ruim. E não é verdade, não tem isso. Brilhante. A prática baseada em evidência, ela está enganchada, a raiz dela, ela só tem um outro nome para epidemiologia, é epidemiologia. Se você não tem, inclusive para quem faz prática baseada em evidência, se diz ao vento, que eu faço prática baseada em evidência, eu vou questionar assim, você sabe definições de epidemiologia clínica? Porque se você não souber noções mínimas de epidemiologia clínica, você não faz prática baseada em evidência. Inclusive, fazer uma leitura de uma revisão sistemática e chegar à conclusão que ela é muito mais mal feita ou mais malefício, é arte do quê? Não é de prática baseada em evidência. É de você ter minimamente entendimento sobre conhecimento sobre epidemiologia, que está lá a parte da estatística. Então, essa terceira parte que eu digo para você assim, procure fazer formação em epidemiologia básica, não com o termo, porque você vai encontrar lá dentro da epidemiologia elementos da prática baseada em evidência e coisas que na prática baseada em evidência você não encontra os elementos você precisa da epidemiologia. Então parta para a epidemiologia, olha. Clínica, epidemiologia. É como prever o resultado de vários tipos de estudos, entendeu? Então esse é um ponto. Agora, o profissional... Só antes de tu continuar, Jefferson, só antes de continuar, o pessoal aqui se emocionou com a tua colocação e com essa união que tu fez das duas áreas. O pessoal aqui vibrou, né? Porque é isso que a gente busca. Incomoda muito, né, Jefferson? A gente está no dia a dia da clínica, está na universidade, não tem essa necessidade de separação, porque uma preenche a outra, uma fortalece a outra. Inclusive, as perguntas vêm da prática clínica, igual tu comentou, do dia a dia, né? Nós não falamos há meia hora atrás, assim, né, sobre isso, exatamente sobre isso, da onde que vem a pergunta, né, que vem de lá. Então, quer dizer, a gente precisa... o clínico, se ele tiver um pouco de investimento pessoal, esse investimento assim, sobre o assunto pesquisa, porque a gente vai sempre reclamar, todo mundo reclama. Eu não tive isso na faculdade. Eu dou aula de estatística há 15 anos. Toda vez que começa uma turma nova, eu falo assim, professor, eu fui numa faculdade, minha faculdade não me preparou. Professor, eu fiz não sei o quê. Professor, eu fiz a faculdade na UEL e a UEL não me preparou para vir. Agora eu vou ter aula de estatística. Então, quer dizer, as pessoas precisam se preparar para isso. Bom, outra coisa. Ter o hábito de ler bons estudos também ajuda a você, paralelamente, você continuar na sua clínica, mas ter o hábito. Agora, como que eu vou separar o joio do trigo de ler um bom estudo e ver se esse bom estudo ele aplica aqui na minha prática?
E o contrário, quem faz a prática e inventa métodos, deveria estar preocupado com o seguinte: eu vou inventar um método, eu vou falar sobre um exercício de cadeia, eu vou falar algo sobre fáscia, eu vou falar algo sobre dupla tarefa, eu vi num curso, vou começar a aplicar, e assim, isso também tem que ser voltado, assim, espera um pouquinho, será que alguém não pode fazer uma pesquisa sobre isso que eu estou fazendo? Eu me interessar em fazer pesquisa sobre isso, porque inventar método é muito fácil. Agora, comprovação, é aí que tem que entrar o papel do pesquisador, dando uma acalmada nos ânimos. Assim, olha, será que não tem um jeito de a gente conciliar isso que você está abordando, que tem um fundamento sempre fisiológico e biomecânico por trás? É lógico. Sempre vai ter esse embasamento. Será que não dá para a gente colocar nos moldes da pesquisa, até você se capacitar para isso? Você entendeu? Então, eu acho que tem que ter isso. Agora, modinha não vai acabar agora. Agora, você sabe que modinha está cheio. Se a pessoa vem para falar e quer pedir ajuda, eu ajudo. Agora, se ele quer vir falar sobre que a técnica dele, que ele inventou na água, que ele inventou no solo, isso resolve, porque os pacientes estão falando que resolveram, eu não acredito que... Eu não deixo de acreditar que isso pode ter acontecido. Aí eu tenho que pensar, assim, mas... Assim, tudo bem, mas como é que você vai provar isso? E se o paciente ficasse parado na casa dele, ele não poderia ter melhorado? Sim, responda isso para mim. Placebo, procebo, nocebo. Então, quer dizer, olha, é muita coisa, viu? Não sei se eu respondi a contento a sua pergunta, sim, mas é difícil. Tu conseguiu porque tu conciliou, né? E tu traz um certo conforto para quem está te ouvindo, porque tu tem experiência nas áreas e tu mostra que existe um caminho, mas depende muito do investimento do profissional também, né? Alguns comentaram aqui pedindo curso, para tu dar o curso, para tu orientar, para tu, né, mostrar talvez ferramentas ou metodologias para que a gente se crie essa preparação, né, Jefferson? Acho que é uma questão de disciplina, de dedicação, como a gente faz com outras situações da vida, né? De certa forma, óbvio que essa pandemia mexeu com todos e mexeu comigo. Eu falei assim, vou fazer uma coisa que eu pensei que eu acho que nunca precisaria fazer. Vamos fazer uma... Eu dou aula há 15 anos de estatística. Então, eu sei, na hora que eu pego o texto, olho o título, olho o resumo, eu já sei como é que tem que ser a estatística. Se ele não faz do jeito que... Se ele chega lá e é uma outra surpresa, aí eu vou dizer, opa... Eu vou direto para a avaliação da estatística, eu vou direto para lá, se ele consegue responder com um cálculo matemático o que ele está propondo. Então, quer dizer, aí eu, com esse conhecimento, já vou colocar em prática. Então, a gente fez semana passada, 2 semanas atrás, um webinar sobre estatística, né, para aquecer, assim, para tentar ajudar, e está disponível no YouTube, no canal lá meu, da universidade, está vinculado com a universidade. Então, quer dizer, eu posso ajudar isso aí, isso é fácil. Agora, as pessoas precisam estar a fim de fazer, estar a fim de receber. Né? Hoje está muito mais fácil. Lá na web, da estatística, não sei se você assistiu, tinha uma pessoa que deixou, só que eu estava falando, quero ir fazer mestrado com você, posso? Eu não respondi quem estava. Depois que eu fui ver a pergunta, mas nem apareceu quem que era, eu falei assim, não pode. A verdade é pública. Quem sou eu para falar não pode? É pública, é gratuita. Então... Jefferson, grande aula, né? Muito bom te ouvir, a segurança que tu traz para a gente, e é um canal da associação, e isso dá mais reconhecimento, e a gente valoriza muito as informações que tu coloca aqui, até porque vários grupos de pessoas vão ter acesso, profissionais, alunos, né, e estão tendo acesso a essa informação que tu traz aqui com tamanha propriedade, né. Jefferson, temos alguns minutinhos ainda, e numa forma de a gente encaminhar aí para uma reta final, queria dar alguns destaques assim de talvez estudos recentes, algo que chamou atenção nas últimas investigações de vocês, até como motivação para quem está nessa fase aí de buscar capacitação, mestrado, doutorado, porque vocês sempre trazem problemas da clínica ali nas pesquisas, ensaio clínico, tudo, né?
Quer trazer alguns destaques? Acho que é legal, né, Jefferson, aproveitar aí para nos últimos estudos, algumas abordagens legais de vocês aí. Eu acho assim, eu acho que eu posso lembrar dois pontos bacanas assim. Uma é com fibromialgia, ok? Eu acho que foi um mestrado, foi um mestrado de um aluno que veio de Sergipe fazer o mestrado aqui e acabou fazendo uma revisão sobre... a gente organizou, na verdade, a época, né? E a teoria é o seguinte, assim, eu preciso ter componente para fibromialgia aeróbio, tá? Quer dizer, eu não consigo pensar em fibromialgia sem componente aeróbio. Eu vejo muito aluno, muito profissional mais recente, não, que a pessoa quer vir aqui, quer fazer só relaxamento, eu faço os alongamentos, a pessoa fica dependente daquilo, assim, para ir na fisiologia mesmo, e do neurotransmissor, e do que a própria fibromialgia nos provoca, eu só consigo modificar o comportamento dos tender points, comportamento de fadiga, o comportamento psicológico, se eu tiver oxigênio circulante. Esse é um grande componente e que as pessoas esquecem de qualquer pesquisa com fibromialgia. Fiz um relato de caso, eu relatei 10 sessões com ATSO na fibromialgia. Eu não tenho dúvida que a pessoa possa ter melhorado. Bacana, relaxamento é ótimo. Mas eu falei assim, qual é o racional para você dar o relaxamento e tornar a pessoa dependente do que ela já está, do próprio universo que ela vive, com mais dependência da conexão com o terapeuta? Né? Então, eu acho assim, não tem um embasamento para isso, ou até fisiológico, como o oxigênio circulante tem. Mas talvez possa reduzir dopamina, talvez possa aumentar, não reduzir, mas aumentar a quantidade de dopaminas ou analgésicos circulantes. Isso tudo bem, mas o cérebro ele precisa de oxigênio. Então, quer dizer, eu acho que uma lembrança assim, que eu tenho que ter batido forte na preparação do texto do Tarcísio sobre exercício aeróbio faz parte do tratamento de paciente com fibromialgia. Dá para correr fora, na esteira? Dá. Mas você prefere uma esteira aquática ou você prefere uma esteira fora? Dá para fazer bicicleta fora? Dá. Mas ele vai reclamar. Ela vai reclamar. Dá para fazer esteira, a bicicleta aquática? Dá. Dá para fazer deep running? Dá. Dá para correr? Eu não tenho deep running. Dá para correr? Dá. Desde que você tenha... faça a avaliação e saiba o condicionamento dela e prepare o condicionamento, a atividade aeróbia dela de acordo com o que precisa ser, com a frequência cardíaca controlada, com o esforço controlado, etc. e tal. Então, quer dizer, dá para fazer inúmeras maneiras, não só na minha piscina, que tem vários pontos de fazer exercício aeróbico, mas em qualquer outra piscina, entendeu? Correr, andar, 20 minutos, pelo menos 20 minutos, com a frequência cardíaca controlada. Então, esse é o primeiro ponto. Que legal, Jefferson, legal. Assim. Um segundo destaque eu falaria para a dor lombar crônica, que é uma coisa que a gente estuda bastante aqui já há algum tempo, né? E me incomoda um pouco as pessoas que nunca tocaram no paciente com dor lombar, nunca tocaram no paciente com dor lombar, não sabe conversar com o paciente, nunca conversou com o paciente com dor lombar. E falar, e aí tem muito pesquisador assim, que o pesquisador tem muito que, eu sou pesquisador do escritório aqui, do office. Mas sim, você já conversou com o paciente? Não. Então, as suas teorias são teorias interessantes, mas eles batem muito que a dor lombar, 80% é dor lombar não específica. Rômulo, eu queria perguntar para vocês todos que estão assistindo, para você, Rômulo. Rômulo, faz muito tempo, olha que eu converso com o paciente, ponho a mão no paciente, inclusive para os meus alunos verem que eu sou da clínica também. E não fico dentro do laboratório fazendo pesquisa dentro das câmeras, da eletromiografia ou do isocinético funcionando, dentro da plataforma. Eu falei assim, eu não sei quando que chegou um paciente no hospital público, no meu laboratório, indicado na cidade, com uma dor lombar específica, e não específica, assim, dorzinha lombar. Eu não sei o que é dor lombar. Eu, clínico, não sei o que é isso.
há muito tempo. Você pode perguntar para qualquer aluno meu se os que passaram por estágio na extensão, na piscina ou de pesquisa, que paciente que é esse? Dor lombar não específica. Eu juro por Deus, vocês me desculpem, mas eu não conheço. Então, eu consegui agrupar dentro do ensaio clínico, desse último que a gente publicou, essa teoria, assim, essa temática. Paciente com dor lombar crônica específica e não específica. Aparecem. É que eu exagerei, óbvio, até para provocar. Né? E aí eu consegui, numa revista com 1,8 de impacto, que tem uma história muito legal, pena que não vai dar tempo para a gente contar essa história, da revista, da publicação em si, isso seria uma experiência muito legal para contar. São os últimos minutinhos aqui. Eu vi que a semana passada com o José, pá, parece que, nossa, o Romulo foi tão educado, desligou na cara do José. Aí depois, não, é que uma hora a indústria corta mesmo. Aí então eu consegui agrupar e provar que o exercício aeróbio também, ele tem um efeito. A gente monitorou 7, 8 desfechos. Foram 2 doutorados, foram diferentes. Foram mais de 950 terapias. E no primeiro parte do doutorado de um dos alunos, a dor foi a única variável que melhorou. Quando você acrescenta o exercício aeróbio, quando você não acrescenta o exercício aeróbio. Fica com o protocolo clássico, vamos chamar de protocolo clássico. Entendeu? Então, quer dizer, o exercício aeróbio para a fibromialgia e para a dor lombar crônica, em algum momento da sessão, em algum momento da evolução, ela tem que se encaixar, tanto para a fibromialgia quanto para a dor lombar crônica. Fora treino de postura, fora manualidade, fora o ato, fora tudo, lógico. Mas o componente aeróbio tem que estar ali presente. Então, eu acho que aquela... Você respondia as suas duas perguntas. Não, mas isso... Que bom. E com certeza o que vai sair aqui de ideias e motivações ali, até para que a gente possa, numa próxima oportunidade, né, Jefferson, continuar discutindo aí, trazer talvez até experiências que cada um aqui obteve a partir da tua contribuição, do teu conhecimento aqui. Jefferson, acho que eu iria longe, acho que todo mundo iria longe aqui contigo, porque tu, ao mesmo tempo que tem uma bagagem, um conhecimento muito grande, tu, de uma forma muito calma, muito tranquila, nos trouxe essa informação. A gente, em nome da associação, em nome da diretoria, em nome dos colegas, dos colaboradores, a gente queria te agradecer, né, porque não é fácil um pesquisador, um clínico, um professor, um fisioterapeuta com a tua história, largar todas as tuas atividades, a tua agenda, atividade de pesquisa, de grupo, de universidade, mesmo na época de quarentena, tuas atividades não acabam, né, tu não está de férias, tu está em plena produção, e tu dedicar esse tempo maravilhoso aqui para nós nessa live da associação, e a gente tem muito a te agradecer, e muitos de nós devemos o nosso conhecimento à tua pessoa e as aulas e os treinamentos que tu trouxe para nós aqui brasileiros e até fora do Brasil. Muito obrigado, Jefferson, pela contribuição, e fica a palavra para ti aí, né? Eu estou muito grato pelo convite, obrigado, Rômulo, obrigado pelo carinho aí de vocês terem ouvido, pena que é bem curto isso, e daqui a pouco vai explodir e a gente vai dizer. Mas eu queria deixar assim, que é muito legal vocês terem lutado pela associação, é muito legal ter colocado no papel, é muito legal, né, ter 5 anos de idade já, é muito legal isso aí, porque valoriza a profissão e a gente precisa da parte científica, a gente precisa da parte clínica e a gente precisa da parte política. Essas 3 coisas giram, né? Tá certo que no mundo, atualmente, o mundo não gira, o mundo dá cambalhotas, né? É uma coisa muito louca tudo que está acontecendo. Mas isso é uma coisa legal, assim, então, grato por isso e grato por existir pessoas de diferentes backgrounds e diferentes approaches, né, abordagens, desculpa. E eu queria deixar para vocês o seguinte, que eu vou dar a ordem da pesquisa, assim, eu faço pesquisa para quê? Para que eu quero pesquisa? Pesquisa para quem? Na verdade, é para você aliviar a miséria humana. Tá? Pesquisa e ciência serve para isso, para aliviar a miséria humana. Enquanto a gente não conseguir aliviar, é para isso que as pessoas tentam clinicamente, pelo menos os que tentam clinicamente para isso, e aí eu imagino isso, né? Aliviar a miséria humana, nada valeu.
E eu queria dizer para vocês assim, que estou aberto, o meu e-mail, se vocês quiserem contato, é paifit.uel@gmail.com, paifit.uel, Gmail. E dizer para vocês Já. que eu vou lançar um momento de entrevistas e bate-papo, chama Diálogos em Fisioterapia Aquática, vai começar semana que vem.